Fala galera, aqui é o Michael da Despinet, do treinamento Como Fazer 30 Processos de Isenção por Mês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isenção de imposto de renda. A gente costuma falar muito sobre isenção de impostos na compra do veículo 0 km, não pagar IPVA, mas não podemos esquecer de jeito nenhum da possibilidade de você ou seu familiar ficar isento do imposto de renda. E hoje eu estou aqui com profissionais que cuidam desse tipo de trabalho, que são especialistas no assunto, da Galvão Isenções. Eu estou aqui com a Shaile e a Shirley Galvão. Meninas, vamos lá, apresentem-se e ensinem para a gente sobre esse direito. Boa noite, Michael. Boa noite, a todos os seguidores, do Michael da Despinet. Meu nome é Shaile Galvão. Nós somos do escritório Galvão Isenções. No nosso escritório, nós temos o atendimento presencial na cidade de Rio Verde e em estado de Goiás, e também na cidade de Tucumã, no sul do Pará. Mas nós também temos atendimento online, por todo o Brasil. Já estamos trabalhando, com isenções há um bom tempo e estamos muito felizes de estar hoje aqui, podendo compartilhar a respeito, das isenções, além do IPI, ICMS e IPVA. Vamos falar das isenções do imposto de renda. E eu quero estar convidando a doutora Shirley, que é a nossa advogada do nosso escritório, para falar a respeito de maneira com mais clareza, para todo contribuinte. Boa noite, Michael. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda, Shirley. É um prazer. Obrigada. O prazer é meu. E é um prazer também falar sobre essa questão de isenção de impostos, Esclarecer as pessoas, os contribuintes, de que existem muitas formas legais de não se pagar impostos. E isso não é divulgado pelo fisco, nem é trazido como boa notícia nos jornais. Então, é uma situação que nós precisamos a cada dia mais esclarecer, porque o fisco, ele tem aquele animal representando que é o leão, não é à toa, É feroz e tudo mais, mas a lei também nos dá isenções e eu admiro demais o seu trabalho e também gosto muito do que a gente faz, porque a gente traz benefícios palpáveis para o contribuinte. Assim, costumo dizer, como você falou agora há pouco, o governo não tem interesse em divulgar benefícios, Ele acaba cedendo esses benefícios aí através de questões políticas e que vão virando legislação. E a gente está aqui, a gente tenta fazer a nossa parte, de ensinar as pessoas os direitos dela, para que elas tenham conhecimento sobre os direitos. E vocês vão ajudar a gente agora com a isenção do imposto de renda, que muita gente, com certeza, vocês devem acabar descobrindo, ajudando. Pessoas descobrem através da divulgação de vocês, aí na região de vocês, sobre o direito, e agora a gente vai divulgar a nível nacional, tá bom? Sim, tá ok. Então eu peço licença agora para poder compartilhar alguns slides para que a explicação fique um pouco mais didática. Só um segundo. Inclusive, enquanto ela coloca o slide, a doutora Shirley, muitas vezes, Michael, nós conseguimos, através realmente de uma entrevista com o cliente, no nosso escritório, para saber ali o que realmente ocasionou aquela patologia, se ele é aposentado ou não. A gente vai fazendo uma entrevista. E nesse momento a gente acaba descobrindo que ele tem o benefício e não sabe, que realmente não é divulgado. Apareceram o slide aí. Sim, agora. Galvão Advocacia. Sim. Agora é só mostrar tela cheia. Ok. Vamos lá. Tá ok? Sim. Tá. Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer quais são as condições necessárias para que as pessoas possam usufruir da isenção de imposto de renda de pessoa física, o IRPF, IRPF. E assim prestar um atendimento diferenciado ao cliente. Quem tem direito à isenção do imposto de renda, São dois tipos de pessoas. Primeiro, quem tem esse direito são as pessoas portadoras de doenças graves.
E ela tem que, essa pessoa que tem uma doença grave, que a gente já vai falar quais são, elas devem preencher 2 requisitos de forma cumulativa. Esses requisitos primeiro, receber rendimento relativos à aposentadoria, pensão ou reserva reforma dos militares. Então, a gente tem muita gente aí que foi para a reserva, né, que é aposentado, mas é militar. E essa pessoa, além de receber esses rendimentos de aposentadoria ou de pensão, né, é muito legal isso, porque o pensionista também tem direito, ela deve ter uma dessas doenças: alienação mental, cardiopatia, cegueira, inclusive a monocular. Né? Então, se perdeu a visão de apenas um dos olhos, ela tem direito a essa isenção, desde que aposentada ou pensionista. Deixa eu fazer um Contaminação. Oi? Não, fazer um comentário, né? Muita gente monocular me procura e fica, inclusive, revoltada em saber que não tem direito, na maior parte do Brasil, pelo menos a nível da Receita Federal, não tem direito a comprar o carro com isenção, apesar de ser deficiente visual, né? E mesmo pessoas que entraram na Justiça, e aí a Justiça Federal, que cuida desse caso, por ser o imposto da União, perdem no trânsito julgado ali, né? E ficam revoltadas. E assim, eu falo o seguinte, gente, existem inúmeros benefícios. Às vezes aquele você não tem direito. Mas olha só que interessante, você está apontando uma coisa super legal, que é a isenção do imposto de renda, e o monocular tem direito. Sim, ele tem direito. Então, eu tenho um cliente, 2 clientes, né? Um que recebeu e o outro que ele é motorista, dirige para tudo quanto é lado, mas ele tem visão monocular. Quando ele vier a se aposentar, ele vai ter direito da isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. E se ele vier a falecer, o pensionista dele também, se for monocular, vai ter esse direito. Isso. Ou se tiver alguma dessas outras doenças, né? E não, isso é muito importante, porque assim, o pensionista também tem direito. Eu conheci uma moça que ela não casou, né? Tem aquela regra da pensão militar, né? Passou para a mãe, que era do pai, passou para a mãe e passou para ela. Se ela tiver uma dessas condições que você mostrou agora, ela vai ter direito também. Também. Se ela tiver a doença, alguma dessas patologias, ela terá direito. Né? E aí, seguindo aqui, né, a contaminação por radiação, aqui na região de Goiás, nós tivemos aquele caso do Césio 737, né? Tem muita gente aposentada e a maioria tem câncer, né, Michael? Né? A doença de Paget em estados avançados, ostite deformante, quem tem AIDS, a doença de Parkinson, que é muito comum, a esclerose múltipla, que também tem aumentado muito no país. Deixa eu tirar uma dúvida. Sobre a AIDS. A pessoa, se ela for soropositiva, ela tem direito ou ela tem que estar com sintomas, né? Que aí o AIDS seria... Não, eu só falo, ela tem que ter o diagnóstico, né? E aí nós vamos falar lá na frente sobre essa questão do laudo médico, né? Legal. Que é uma dos grandes gargalos que a gente tem hoje em termos de isenção. Então, a espondiloartrose, gente, é ótimo, são ótimas essas palavras. Depois tem que traduzir, né? Fibrose cística, hanseníase, na região que eu moro, tem muita gente com hanseníase, né? Que é a antiga lepra. Então, a pessoa não se atenta para isso. A tuberculose ativa, que também está retomando ao Brasil, né? A neoplasia maligna, que é o câncer. A paralisia irreversível e incapacitante. Tuberculose ativa, hepatopatia grave, questão da bebida, o álcool no fígado, né? Alienação mental, cardiopatia grave. Eu estou voltando. Só um segundo. Tá. Aqui voltou um pouco. Então, são essas as patologias. São 16 patologias no total. Esse que você mostrou agora há pouco, que é isso aí. Volta, paralisia. Paralisia. É o próximo. Acho que é o próximo. A próxima slide, isso. Paralisia. Não.
Aí. Paralisia irreversível e incapacitante. Todas as paralisias, por exemplo, uma monoparesia de membro superior direito, o braço da pessoa não funciona, não tem como voltar atrás, mas é crônico. Sim, suponhamos uma pessoa aí que seja mecânico. Uhum. Ou que, aqui na região que eu trabalho, tem uns mecânicos que ganham bem, ou ele seja motorista. Uhum. Sim, Né? sim. É incapacitante, ele não pode exercer o trabalho dele. Então, é interessante. Isso entra, então, a pessoa que possui uma redução de mobilidade e que seja irreversível, Isso. ela tem direito ao imposto de renda, né? Sobre pensões, aposentadorias, né? Sim. Tá. E mais para frente você Exatamente. vai comentar sobre a questão de outros rendimentos, onde entra, né, a isenção, né? Aham. Beleza, então vamos lá, então vamos seguir. Tá. Então, nós vimos a primeira pessoa, né? Ela é aposentada ou pensionista e tem uma dessas patologias. A segunda pessoa que tem direito à isenção é aquelas pessoas que recebem proventos de aposentadoria ou reforma. Sempre que a gente falar de reforma, são os militares. Motivada por acidente em serviço. E percebido ou que elas sofreram alguma moléstia profissional. Então, vamos pensar aí, uma pessoa que se aposentou porque sofreu um acidente de trabalho, né? Ainda que seja acidente de percurso, ela se aposentou. Ou um militar que se aposentou porque teve problema psiquiátrico em razão de vários assaltos, não sei o que, e tal coisa, né? Ele não tem aquelas doenças que nós falamos, mas ele se aposentou por um acidente em serviço ou por uma moléstia profissional, ele também tem direito à isenção do imposto de renda. Não, perfeito, doutora. Isso é uma informação que pessoas que começam a pesquisar sobre, muitas vezes desistem, não têm essa informação. Ou seja, a Não pessoa tem. foi acidente de trabalho por causa desses problemas, seja qual for, no caso, o acidente de trabalho, o problema que motivou aí a aposentadoria dela, ela vai ter direito. Uhum. Eu tenho casos aqui, Michael, em que o problema da moléstia profissional é psiquiátrico, né? Tenho 2 casos, um trabalhava numa mineradora e o estresse do trabalho desencadeou uma série de problemas para ele, e tem um outro cliente que ele era segurança de banco. E aí foi tendo, aliás, eu tenho um terceiro caso também, que a pessoa ela era segurança dos carros de transporte de dinheiro. Então, assaltos em cima de assaltos, a pessoa não conseguiu mais voltar a trabalhar. Na hora que ela chega ali, ela tem aquela reação terrível, né? Então, é uma moléstia profissional. E a gente não tem noção de que o problema psiquiátrico é uma doença profissional. E hoje é um dos maiores casos de aposentadoria no país. A questão psicológica, psiquiátrica, né? Isso que a doutora Chile está falando, Michael, realmente é muito importante, né? Nós que estamos ali na linha de frente no escritório de isenção, você tá, às vezes a pessoa te procura em busca de uma coisa, né? E como você mesmo colocou, às vezes ela não se enquadra em um benefício, mas pode ser investigado de outro. E nesse aspecto psiquiátrico que está sendo colocado, a grande maioria também tem um rendimento salarial bom, né? Que perfaz ali 27,5%, que está pagando e não era para estar sendo retido, né? Esse imposto de renda na fonte. Mas só que não é divulgado. O governo fica, né, ali quieto, né, o leão, para que Fugindo. alguém se atente a isso, né? Eu até costumo dizer, é um benefício que não é batido na sua porta para ser oferecido. Nós precisamos ir Sim. atrás dele. Não, Esse é o nosso papel. E o governo, ele é um goleiro, né? Por mais que você tenha o direito ali, ele vai tentar, né? Inclusive vocês vão falar sobre a questão de laudo médico, etc., né? E toda a burocracia, né, envolvida nisso, impedir que as pessoas elas tenham acesso ao benefício. Sim. Então, só repisando aqui, a primeira pessoa, ela é ou aposentada ou pensionista e tem uma daquelas doenças. A segunda pessoa, ela é apenas aposentada. O pensionista não está aqui.
Então, só aposentado. E ela não precisa ter nenhuma daquelas doenças. É só uma pergunta. Basta que seja acidente de serviço ou tenha moléstia profissional. A expressão que usa para a pessoa que foi aposentada por causa de um problema que aconteceu no trabalho é a chamada aposentadoria por invalidez? Isso. É esse tipo de... Ou não tem outro nome? Não, hoje tem um outro nome, sim. Uhum. Eu tenho até que pesquisar, porque como mudou há pouco tempo, ainda não entrou na cabeça. Mas assim, Mas é a invalidez. As pessoas, geral, como eu, o leigo, né, no assunto, é a aposentadoria por invalidez, a clássica aposentadoria por invalidez. Isso, tá lá encostado. Entendi, é o encostado, entendi. Foi encostado, encostado, né? Pelo INSS. Foi encostado pelo INSS por causa de uma doença ou por causa de um acidente. Ok. Ok? Beleza, então essas são as pessoas, né? Outros rendimentos que são isentos. Aqui é interessante que é a complementação de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Então, muitas vezes a pessoa paga lá a previdência complementar, né? Vai lá no banco A, B, C, faz aquele trabalho faz o pagamento mensal para melhorar a sua aposentadoria, né? Então, se isso complementa a aposentadoria mês a mês, isso é aposentadoria, então não tem imposto de renda. Seria aquela aposentadoria, previdência privada, por exemplo? É a previdência complementar privada, né? Ok. Existem outros também que é muito semelhante a essa previdência privada, mas que eles recebem o nome de fundo de aposentadoria programada individual, né? Então a pessoa ela pode ir programando até chegar num certo rendimento, e aí quando chega naquele rendimento ele vai gerar aposentadoria. Tem gente que deixa isso acontecer e tem gente que saca. Então, quando ele complementa a aposentadoria, ele também é isento. E tem o programa gerador de benefício livre. Então, complementando a aposentadoria, ele também é isento. A pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial. Por exemplo, tem pessoas que sofreram acidente. Ou acidente de trabalho, ou acidente de carro, alguma coisa, e o requerido, o réu, ele é condenado a pagar mensalmente uma complementação. Tipo uma pensão mesmo, todos os meses ele paga. Então, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, isso também é isento de imposto de renda. Uma pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente e aí foi julgado e culpado lá, a pessoa, Sim. E ela precisa pagar ali, ou de repente um acidente com vítima fatal, onde era Sim. uma pessoa e ela estava errada, né? O motorista e a pessoa, ela complementava a renda da casa, vai para pensionista ali, vai pagar para a esposa, por exemplo, né? Os filhos. Sim. Legal. Então, esse valor que a esposa, os filhos recebem, não tem incidência de imposto de renda. A pensão instituída por escritura pública, ela também é interessante, né? Grandes fortunas, tem pessoas que chegam e estabelece lá que vai pagar uma pensão e vem e faz uma escritura pública no cartório. E os alimentos provisionais, recebidos por portadores de moléstia grave. Isso daqui é uma questão assim, os alimentos provisionais, eles são decorrentes de ações diferentes da ação de alimentos, né? Então, a ação de alimentos é o quê? O filho leva o pai na justiça ou leva a mãe na justiça para poder receber. Então, ali é a ação de alimentos. Os provisionais, não. Eles são outros tipos de alimento. Por exemplo, na questão da Lei Maria da Penha, né, se estabelece lá esses alimentos provisionais. No caso de separação de marido e mulher, né, em que se estabelece também esses alimentos provisionais. No caso de investigação de paternidade, em que é estabelecido ali os alimentos, nenhum deles tem incidência de imposto de renda. É isento. Beleza. Agora, situações que não geram a isenção. São aqueles rendimentos em que a pessoa, ela é portadora de uma moléstia, mas ela não se aposentou. Ela continua como autônomo ou
como empregado. Então, aquele valor, ela vai pagar imposto de renda. E a outra situação é a pessoa aposentou, mas ela continua com atividade empregatícia. Então, esse dinheiro que vem da atividade empregatícia ou que vem da atividade autônoma, ele vai ter incidência do imposto de renda. Mas vai ficar isento a parte do valor de aposentadoria. De aposentadoria, sim. Uhum. Tá? Mas essa parte não. E quando tem o resgate da Previdência Complementar, aí vai ter incidência do imposto de renda. Observa só, qual que é a diferença? Quando você usa a Previdência Complementar, o FAP, o PGBL, para complementar, é isento. Se você resgata, aí você paga imposto de renda. Quando saca tudo, você falou lá no começo que tem essas opções. Pessoas que sacam tudo e pessoas que recebem como complementar a aposentadoria. Exatamente. Tá. Ok. Procedimentos para usufruir dessa isenção, né? É preciso obter o laudo médico, né, no serviço médico oficial. E aí você tem que procurar os médicos do SUS, né? Você tem que ir no órgão médico municipal, estadual ou federal. De preferência, se você for servidor público, naquele órgão que te aposentou, né? Depois que você pega esse laudo, você tem que entregar no órgão que realiza o pagamento do benefício. Então, se você é aposentado pelo INSS, você entrega no INSS. Então, se você é aposentado no Fundo de Pensão do Banco do Brasil, você vai ter que entregar lá nesse Fundo de Pensão do Banco do Brasil, de Furnas, onde quer que seja, né? Ou se for do Estado, tal, você tem que entregar. E vai ter que verificar todas essas outras condições que a gente já falou ali. Deixa eu te perguntar, esse laudo médico pericial, você falou, quais são as unidades emissoras que estão autorizadas a emitir esse laudo? Você falou do SUS, né? O INSS também, né? Médicos do INSS fazem isso ou não? Não, não marcar fazem. Uma perícia com o INSS, não existe isso. SUS mesmo. Normal. Tá, então vamos pensar, um empregado, né, iniciativa privada. Quando é da iniciativa privada, você vai no SUS. Ok. Né, por serviço médico oficial. Okay. Poderia ser o Detran? Essa é uma pergunta boa, né? Boa, porque ótima. É o médico oficial? Porque é um oficial e tem muitas pessoas que já passaram por médicos credenciados ao Detran quando obtiveram as isenções para comprar o carro. Será que a gente não podia usar ele? Pois é. E aí vamos pensar no... Quem é servidor do Estado aposentado? Aqui, em Goiás, nós temos o fundo de pensão que é do Estado. Então, todo servidor estadual que se aposenta, ele é ligado a esse fundo de pensão, que é o IPASGO, né? Instituto de Previdência, tal. Então, esse é o órgão que tem o serviço médico oficial para emitir o laudo médico. Aí, se nós pensarmos na União, né? A União tem vários órgãos e ali geralmente tem o serviço médico oficial. Então, é ali que tem que ser obtido esse laudo médico. Em São Paulo, como é que é a situação dos servidores públicos? Então, no caso do serviço público, ele vai ter que... Existe aquele oficial deles que ele vai ser mandado para ir, né? Exatamente. Como você falou, o exemplo do estado do Pará, né? Lá, do estadual. De Goiás. Perdão, de Goiás, né? Que aí vai o médico, a pessoa vai ter que ir nessa central médica aí, oficial, e vai obter através dessa central. Obrigatoriamente. Exatamente. Ele não tem como ele conseguir esse documento, esse laudo através do SUS, ele não pode? Pode, é o serviço médico oficial. Né? Mas o que a legislação do imposto de renda fala é que, preferencialmente, ele tem que ir no serviço médico dele. Mesmo porque ele, geralmente, ele continua a pagar para poder obter os planos de saúde que os estados oferecem, né? Não tem sentido muito ele ir no SUS, não.
Sim. Aí, E os serviços médicos dos estados e da União são muito melhores do que o SUS. sim, é porque já estão acostumados a cuidar desses casos, né? Sim, já estão acostumados. E aí, então, Né? o privado vai no SUS e o privado ele pode ir num médico do Detran? Sim, se é um médico oficial, o difícil vai ser o Detran querer fazer isso, mas Porque é tem um muitos órgão estados. médico. No meu estado, por exemplo, eu sei que tem outros É. estados que também tem. A clínica que é credenciada ao Detran e os médicos que estão Aham, credenciados ao Detran estão fora do Detran. Eles têm uma clínica deles onde eles fazem esse tipo de atendimento. Então, aham. se eu Tá. tenho, eu estou de posse desse laudo, né, que vai ser Aham. utilizado para esse imposto, ele pode emitir esse laudo para mim e vai ter validade para a Receita Federal. Essa que é a Tá, pergunta. mas observa só. Você já observou que quando você pega um laudo médico que é do SUS, ele vem lá com aquele timbre do SUS? Sim. Ali indica que é o serviço médico oficial, Uhum. né? Então, esse laudo médico, ele vai ter que vir com aquele carimbo e o médico tem que estar ligado no SUS, Ok. E esse médico do ok? Detran é a mesma coisa, Ele é a mesma coisa, ele vai ter que emitir um laudo com o carimbo do pelo Detran. do Detran, bonitinho, e ele vai ter que estar ligado ao Detran, Ok. É serviço assim. médico oficial. Aqui é obrigado, no laudo da Receita Federal para isenção, vai o carinho, vai com a informação dele como credenciado ao Detran e também como a clínica, claro, a unidade emissora, e também o médico, que são dois no caso, né? Da isenção. Esse laudo é um médico só, né? Não precisa ser dois, Sim, não, né? não precisa. O negócio é que o sul e o sudeste do país é muito organizado, né? A gente já vive numa região ainda que vai Olha, caminhando, posso te falar engatinhando. uma coisa? É muito legal isso. Santa Catarina não dá para, você não consegue para as isenções de impostos para comprar o carro, você não consegue Ah, o laudo do Detran. pois é. A clínica fica a clínica, né? O médico está dentro do Detran. Então você vê, no Sul você não conseguiria, você seria obrigado a ir através de uma unidade Do sul. emissora do SUS. Aham. E essa é uma São parte as nossas assim, diferenças, né? É. Mas olha, eu vou essa te questão falar do que eu laudo fiquei médico. feliz aí de ouvir essa questão do Detran. Onde é possível, é aceito. No modelo, Sim, obviamente, da Receita Federal para esses fins, esse tipo de sim. processo. E é serviço médico oficial. Isso é muito legal que está escrito. É o serviço médico oficial. E aí você abrange muita coisa, né? Você Uhum. abre um leque na sua frente. É isso que é muito importante, a gente passar para o contribuinte, né? Essa convicção de que ele precisa de um médico oficial, uma unidade de saúde oficial, porque um relatório bem escrito que vai poder servir de grande peso na decisão com relação à isenção do imposto de renda. Então, a gente volta nessa questão da importância de um relatório médico bem escrito para o médico oficial. Ok. Tá? E aí a gente estava falando do terceiro requisito, que é o cumprimento das demais condições, que a gente já viu nos slides passados, né? Agora nós vamos ver aqui uma questão de que o laudo, ele indica que a moléstia, ela aconteceu antes, né? Então, nós estamos no ano de 2020. Se o laudo disser que a moléstia aconteceu no mês de janeiro de 2020, então o contribuinte que pagou o imposto de renda de janeiro até junho, ele pode solicitar a restituição na declaração de ajuste anual do exercício seguinte. Então, ano que vem, ele vai fazer a declaração de renda dele, né? E vai pedir a restituição dos valores que ele pagou nesses meses. E daqui para frente, ele obtendo a isenção, ele deixa de pagar. Então, aqui são duas possibilidades. Você recebe o retroativo deste ano, né? Na declaração de renda do ano que vem e para de pagar. Isso é Ok? sensacional, sensacional. E esse retorno, né, essa restituição, vocês vão fazer também. Sim. Declarar a renda, né? Mas primeiro a gente precisa conseguir a isenção. Claro, é isso aí. Né? A Receita tem que isentar. Beleza. E o laudo,
ele indica que a doença ela é de exercícios anteriores a 2020. Então, suponhamos que o laudo fale aí que o problema dele começou em janeiro de 2016, né? E aí foram apresentadas declarações em que resultaram saldo de imposto a restituir, né? Então, ou sem saldo de imposto. Então, o contribuinte fez as declarações dele 2016, 2017, 2018 e teve saldo a restituir, a Receita já restituiu. O que ele tem que fazer? Ele tem que retificar a declaração de imposto de renda dele. Antes de pedir a restituição, ele vai ter que retificar. Na realidade, aqui é interessante porque ele já recebeu. Vamos só, caso 1, só para a gente ler. Foram apresentadas declarações em que resultaram saldo de imposto a restituir ou sem saldo do imposto. Todos os anos, a gente observa lá no banco, quando a gente vai naquele caixinha eletrônico, antecipe seu imposto de renda. Já viu isso? Né? Então, o que é isso? É o valor que a Receita Federal vai te devolver quando você faz a declaração. Então, o primeiro caso é justamente esse. Você apresentou as declarações, houve saldo dos anos anteriores e a Receita já te pagou. Então, tá tudo certo. Tudo bem? Assim, e aí você retifica, você só retifica a declaração de renda. A pessoa que, vamos supor, ela vem fazendo o imposto de renda e vem restituindo lá, recebendo, né, aquele valor, né, que o governo vai devolver federal. Ela recebeu esses valores, só que ela não sabia que tinha direito à isenção de imposto de renda. Lá na frente, ela conseguiu e agora tem um laudo retroativo, dizendo, olha, isso. Sei lá, nós estamos em 2020, desde 2018 ela está com essa situação. Nesse caso, ela conseguiu a isenção para o exercício seguinte e ela tem direito a pedir restituição sobre o que foi aplicado naquela aposentadoria dela, por exemplo. Sim, ela deve fazer a correção. Mas observa só que eu estou falando aqui que já foi restituído. Né? A pessoa já recebeu, você vai lá, olha, faz as retificações da declaração dela e você vai observar duas situações. O governo já restituiu o valor integral? Já restituiu o valor integral. Não há nada que fazer a não ser retificar. Se houver ainda saldo, aí sim você pede a restituição dos últimos 5 anos, que é o nosso caso 2. Né? Foram apresentadas declarações em que resultaram saldo a pagar. Ou, ao retificar, você vê que ainda tem mais dinheiro para poder receber, né? Então, você faz lá a sua declaração e você tem imposto de renda para pagar. Aí, o que você faz? Você retifica a declaração de imposto de renda dos exercícios abrangidos pelo período do laudo pericial, né? E vai elaborar e transmitir a PERDECOMP para pleitear a restituição ou compensação dos valores pagos a maior com o devido. Tá? E isso pode retroagir a 5 anos. Então, isso é excelente, né? Porque é o limite que o governo pode restituir. Na verdade, a lei, né? A restituição são até 5 anos, né? A parte tributária. Porque se a gente voltar nesse caso 1 aqui, Michael, é muito interessante, porque aqui fala só o seguinte, a legislação, né? Você vai retificar a declaração de imposto de renda, porque você já foi restituído. Peraí, mas na hora que você retifica a declaração do imposto de renda, pode ser que você tenha mais dinheiro para poder receber. Né? Agora, o normal, o que mais aparece é esse caso 2. Apresentou a declaração de renda e a pessoa está pagando imposto, está pagando imposto. Né? Realidade, esse cálculo a ser restituído, quem vai fazer o cálculo e quem vai pedir esse valor? A gente vai pedir esse valor e quem vai fazer esse cálculo é o governo federal. É a União que vai. Porque na hora que você faz a declaração de renda, né, que você vai prestando as informações, o governo federal ele já deixa todos os programas bonitinhos ali. É tudo muito amarrado. E quando você colocou 1 centavo a mais, ele já está calculando. Né? E quando você for fazer a retificação ali do que você pagou, e colocar que existe, não sei se tem como isso, apontar que é isento,
daqui a um Sim. provimento que é isento, ele vai mudar o valor para você de quanto deveria pagar ou a restituir. Aí você já vai saber Exatamente. quanto que vai ser restituído, você vai ficar sabendo já. Vai ficar sabendo. Entendeu? Legal, legal. Então, é muito interessante nesse caso aqui, apesar de na legislação não estar escrito, mas o ponto aqui é esse. Às vezes você entregou lá sua declaração de renda, não pagou nada, tá? Nossa, estou feliz, não tive que pagar imposto. Espera aí, mas você pagou. Porque você não tinha que pagar. Exato, exatamente. Foi retido, né? Exato. Está retido. Foi retido da fonte. Tá ok? Esse pessoal sempre vai receber a aposentadoria, já quando receber, já foi, já. Já foi. Já foi. Ah, não tem nada para pagar, então não tem nada para... Não, tem para receber, porque você já pagou o imposto. Você já pagou o imposto. É isso aí. Beleza. Depois que você obtém a isenção, você tem que continuar a fazer a declaração de renda. Isso é obrigatório fazer essa declaração de renda. Isso é importante. Ela não dispensa o contribuinte. Então, às vezes, fala assim, estou isento, eu não tenho que fazer declaração, nada. É uma obrigação que a gente chama de acessória. E se você não faz essa declaração, você pode ser multado pela Receita Federal e, de repente, você precisa de um visto, de um passaporte, alguma coisa. Vai dar problema. Ou vai dar problema. Ou você precisa conseguir a isenção coisa no branco. Ou comprar o carro IPI, né? IPI, vai ter problema também. Quando ter cruzamento de dados, vai dar uma certidão não negativa, né? Vai ter problema. Eu já tive um caso aqui muito interessante, né? Vários casos. As igrejas, elas não pagam imposto de renda sobre os seus rendimentos, né? Mas aí, tudo bem, não paga, não paga. Nossa, mas não faz a declaração de renda. Tem que fazer. Todos os anos tem que ir lá e fazer a declaração de renda de pessoa jurídica. E muitas vezes e paga o pessoal multa. Vai levando. E você tem ali, por exemplo, a questão das gráficas, né, do papel tal e coisa, que não tem incidência de imposto de renda e tal. Você tem que declarar. Né? Tem certos produtos que não tem recolhimento de imposto sobre ele. Tem que emitir a nota fiscal. Sabe? São as obrigações acessórias. Sim. Não é o fato de conseguir a isenção, né, que não vai declarar mais. É necessário que seja feita a declaração. É de extrema importância. Exatamente. Isso não vai ser um problema para quem já está acostumado a declarar, né? Vai continuar com o mesmo hábito. Sim. Ok. Sim. Você precisa ter essa consciência, né? Desculpe. Ter essa ciência de que eu estou isento, mas eu tenho que continuar prestando conta para o governo. Né? Isso é de extrema importância. E uma última coisa que a gente precisa chamar a atenção é que nem todas as declarações elas têm caráter definitivo, né? Existem certas doenças que elas podem ser controladas e de vez em quando é preciso reavaliar o benefício. Então, nós podemos pensar aqui no quem tem problema psiquiátrico, né? Só um segundo. Só um segundo, desculpe. Eu estou no meio de uma aula. Então, essas doenças, elas precisam reavaliar o benefício e nessa situação da gente pegar e pensar, a pessoa que tem um problema psiquiátrico, né? Ela aposentou por invalidez e tal, o INSS tem até 5 anos para poder chamar essa pessoa e pedir para poder fazer uma análise e ver se realmente cabe o benefício. Eu tive um caso aqui agora que o meu cliente se aposentou em 1994 e o INSS cortou o benefício dele em 2020, 26 anos depois, né? Olha só, então, isso é muito terrível. E não é uma coisa normal de acontecer, né? Em períodos de... Talvez esse tempão não seja comum, mas... Não seja comum. Nos outros tempos, 5, 6 anos, 10 anos, não sei. Deve acontecer. Pode acontecer. Né? Então, a gente precisa falar, né? Que existe... Essa isenção, ela é provisória, porque ela não tem esse caráter definitivo e algumas doenças, elas são passíveis de serem controladas.
Agora, isso aqui é um impedimento para você ir atrás do seu direito? De forma nenhuma. Se você tem o direito de um dia, de 1 centavo, corre atrás, né? A gente fica vendo ali a questão da França, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, e a gente às vezes não entende. Eles querem liberdade, são tão livres, eles têm tanta igualdade, mas o que eles pediam ali na Declaração Francesa de Direitos Humanos era: nos deem leis que nos garantam a igualdade, nos deem leis que nos garantam fraternidade, nos deem leis que nos garantam, né? E aí nós temos a França, que é a França hoje, né? E isso é no mundo inteiro. Então, no Brasil, ainda existe muito essa questão: eu tenho medo do fisco, será que o fisco não vai vir atrás, não vai vir fiscalizar por causa disso? Não. A gente precisa andar correto com os nossos negócios, né, como um todo, mas também a gente precisa fazer uso dos nossos direitos, porque senão essa nação nunca vai ser um país de primeiro mundo, né? É um direito seu. Com certeza. Mas é só 1 centavo. Quando a pessoa ela invade uma terra, ela não chega tomando conta da sede, né? Ela Exatamente. invade ali, ela abre um arame, Exatamente. depois abre o segundo, aí entra 10 metros, 20 metros, só que você vê o negócio está muito bonito, né? Exatamente. Então, é essa situação aqui da isenção, né? É um direito seu? Use dele. E é muito interessante também, Michael, é que esse requerimento, ele é administrativo. E a Receita, ela tem sido muito eficiente e está devolvendo esses valores num prazo médio de 60 dias. Isso é uma informação muito importante. Então, é uma coisa assim que não é de uma grande demora, né? É possível recuperar, está previsto na legislação e a Receita Federal reconhece isso, né? Então, assim, basicamente, era isso que a gente tinha para falar. Se tiver mais perguntas, sim, eu tenho nós uma estamos aí à disposição. Nos casos, bem, como sempre acontece, inclusive em processos administrativos, nem sempre o resultado a gente considera como justo. E nesses casos? Sempre cabe a ação judicial, né? Existe um princípio no direito brasileiro que as decisões, elas sempre podem ser levadas para o Poder Judiciário e ali ser discutido. Você tem direito de produzir outras provas, né? Direito a um melhor exame médico, de contestar. Então, o acesso ao judiciário, ele é uma garantia constitucional. E aí, no caso, bem, eu imagino que para a gente, no caso de isenções para comprar o carro, a gente que dá esse tipo de assessoria, já sabemos ali se a pessoa ela tem chances reais, né, de enquadramento no direito e, com isso, o processo administrativo seguir, né? Com todos esses requisitos atendidos, um laudo devidamente confeccionado, qual é a chance de eu não conseguir o benefício via administrativo? Tem sido comum ter problemas? Não, é muito normal. Quando a Receita ela tem o procedimento administrativo, ela simplesmente vai olhar se você preenche os requisitos. É muito semelhante às isenções. Existem outros casos que a gente observa com relação a empresas, né? As pessoas duvidam que aquela restituição de tributos para produtos monofásicos, para produtos com substituição tributária, é uma realidade. Eu já tive casos em que a gente pediu a restituição de tributos aqui no escritório, que a Receita devolveu em 14 dias, né, para a empresa. Normalmente é 60, é de 30 a 60, né? E agora está tendo uma discussão muito grande no país, que é a questão de você tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, porque há uma tributação sobre impostos, né? Está cobrando imposto sobre imposto. Sobre imposto. Nesse caso, ele só é uma discussão judicial, porque ainda não existe regra, não existem portarias dentro da Receita Federal normatizando isso. Entendi. Mas... Oi? Desculpa, Chico. Eu queria voltar um momentinho. Isso que você perguntou, né? Qual a chance de não conseguir? É semelhante à isenção quando nós vamos solicitar do IPI.
Então, assim, um laudo bem escrito, né, bem elaborado, para o médico oficial, para a unidade de saúde oficial, cumprindo os requisitos corretamente com relação àquela moléstia, ou que foi tudo citado, né, anteriormente, esse é o papel de nós que estamos no escritório de isenção também, conseguimos identificar na entrevista com o contribuinte. Por isso que é importante a assessoria. Muito importante a assessoria. Porque com a assessoria nós sabermos fazer essa entrevista mesmo ali com ele, com o contribuinte, às vezes até com quem está com ele, é muito interessante. Já aconteceu situação assim. O caso do monocular mesmo é um grande exemplo. A pessoa foi acompanhar, não, eu sei que eu não tenho direito, porque monocular não tem. Isso acontece todos os dias nesse tipo de atendimento. Todo dia. Sim. E é muito interessante, assim, que a gente acaba abrindo leques dentro do escritório, né? Tem a questão, assim, de muita gente que sofreu acidente, recebeu DPVAT, mas não foi atrás do auxílio acidente. Até recebeu auxílio doença, entendeu? Sim. Mas passou e a INSS não concedeu. Então, você entra, faz os pedidos, tal. Tem muita coisa que é no administrativo, que são direitos das pessoas, né? Além da isenção, tem muita coisa e o pessoal, e que infelizmente... funciona, mas as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Não. E a internet é uma coisa muito legal hoje, porque você tem vídeos para tudo quanto é lado. Então, às vezes, parece que a coisa é boa demais para ser verdade, mas ela é verdadeira. É verdade. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu tenho uma curiosidade. Hoje, o processo ele é online da Receita Federal ali, né? Para conseguir as isenções. Óbvio que tem estados que ainda não, pelo menos a nível de ICMS e IPVA, que são estaduais, alguns estados ainda não implementaram, eu tenho que ir lá no posto fiscal e tal, dar entrada. Mas esse tipo de... E outra coisa, a Receita Federal tem sido extremamente dinâmica nessa parte de isenção tanto de IPI e OF. E quanto à isenção de imposto de renda? Hoje eu tenho que ir no CAC ou existe alguma petição online? Como é feito isso? Não, ela é online. A gente mostrou aqui num dos slides que é a tal da Perdecomp Web. Então, 100%... Você transmite a retificação de imposto de renda, que é online, todos os anos se faz online, e depois você vai fazer essa Perdecomp, né, para poder fazer os ajustes. E esse deferimento, depois de pedido, ele vai sair o resultado online também, do deferimento? Também. Petição online com deferimento online. Porque o Brasil, assim, ele tem tanto imposto, que às vezes a gente fica muito perdido, né? Mas a gente tem impostos nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. E aí, vocês observando, o que a gente tem no federal? IOF, IPI, imposto de renda. É isso aí. Né? Aí vamos para o nível estadual, ICMS e IPVA. Existem outros também, né? E no municipal... Por isso nós falamos, né? Essa questão de atendermos todo o Brasil. Não, exatamente. É isso que eu queria chegar. Porque se a pessoa... Pô, peraí. Elas atendem ali aquele estado, tem uma unidade num estado, tem uma unidade do outro, e disseram que atende todo o Brasil. Como assim ela vai resolver o meu problema, né? Porque o órgão é federal. O órgão é federal e também os processos hoje, você pode fazer o processo online. Vocês fazem o processo online. Então, além da assessoria, a parte que vocês vão precisar fazer, vocês vão fazer online. Então, sim, exatamente. As pessoas vão estar bem assessoradas. E hoje a tendência, não existe mais. Até o processo judicial, com a vinda da pandemia, todos os tribunais estão indo para o online. Não tem jeito. Onde não tinha, estão dando um jeito de pegar e instalar. Exatamente. E depois de instalado, não tem mais volta. Não tem mais volta. E é muito legal, sabe? Hoje, com essa história do judiciário que está fechado, só os processos eletrônicos é que estão funcionando. É verdade. Gente, é isso aí. Eu agradeço demais as explicações de vocês. Muito. Eu queria que vocês falassem, bem, vocês estão localizadas onde? Eu vou deixar os contatos de vocês. Vocês atendem o estado todo. Me fala a cidade onde é a sede de vocês. A nossa sede ela é em Rio Verde, Goiás. Aí nós temos a filial também em Tucumã, que é no sul do Pará. Então, no momento, estamos com 2 escritórios.
mas com um projeto de expansão também, né, para outros estados, mas com atendimento online para todo o Brasil também, né, aquilo que é possível, mas nós estamos hoje em Rio Verde, Goiás e Tucumã, no sul do Pará. Sensacional. Então, pessoal, você que está acompanhando esse vídeo e quiser maiores informações a respeito, eu vou deixar aqui na descrição, ok? São parceiros da SPNet, elas são parceiras da SPNet, estão com a gente e também você pode encontrar no portal. E informações também sobre outras isenções, né? Que é a isenção para comprar o carro, você pode encontrar também aqui os links na descrição, tá? Então, eu agradeço muito, mais uma vez, a aula que vocês deram aqui para a gente, para os nossos seguidores, ok? E se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe, deixe seus comentários e se precisar da isenção de imposto de renda, vai ter aqui também o contato da Galvão Isenções, ok? Gente, muito obrigado pela audiência e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço!